Tranquilo, sou médica. Empregada intervém e salva um milionário em pleno infarto. E ele se apaixona. Antes de começar, deixem nos comentários de que cidade vocês estão assistindo. Não aceito essa proposta ridícula. Eduardo Ribeiro bateu o punho na mesa de mogno, fazendo as xícaras de café tremerem. Vocês acham que vou vender minha soja por esse preço? Marina Santos ajustou discretamente sua touca branca e continuou recolhendo as xícaras vazias, fingindo não escutar a discussão acalorada. Há 2 anos trabalhava naquela mansão em Alphaville e sabia que quando o patrão ficava assim, era melhor se tornar invisível. Senhor Ribeiro, o mercado internacional está instável, argumentou o executivo da Trading Company, ajustando os óculos nervosamente. Com a guerra na Ucrânia e as sanções à Rússia, os preços do grão... Não me venha com desculpas. Eduardo se levantou bruscamente, o rosto vermelho de raiva. Minha família planta soja há 3 gerações. Eu sei quando estão tentando me enganar. Marina observou preocupada. Eduardo parecia mais agitado que o normal. Gotas de suor brilhavam na sua testa, mesmo com o ar-condicionado ligado. Ela conhecia aqueles sinais. A China está comprando menos, é verdade, continuou o executivo. Mas nossa oferta ainda é competitiva se considerarmos... Competitiva? Eduardo riu amargurado. Vocês querem me dar migalhas pelo melhor grão do Centro-Oeste. De repente, Eduardo parou de falar. Sua mão direita foi instintivamente ao peito, e ele começou a respirar com dificuldade. Senhor Eduardo? Marina largou a bandeja na mesa lateral. Não é nada, ele murmurou, mas estava pálido. Sai só um pouco de azia. Marina viu quando ele cambaleou. Os outros homens na sala continuaram discutindo contratos, sem perceber o que acontecia. Eduardo se apoiou na cadeira, mas suas pernas falharam. Socorro! Gritou um dos executivos quando Eduardo desabou no chão. O pânico tomou conta da sala. Homens de terno corriam de um lado para o outro, alguns gritando, outros tentando ligar para emergências com as mãos tremendo. Marina não hesitou. Jogou a touca no chão e se ajoelhou ao lado de Eduardo. Saiam da frente! Sua voz cortou o caos como uma lâmina. Vocês liguem para o SAMU agora, mas você é só uma. Eu disse agora. Marina verificou o pulso de Eduardo no pescoço, fraco e irregular. Alguém tem um AAS na bolsa? Aspirina? Os homens se entreolharam confusos. Marina já estava verificando as vias aéreas de Eduardo, posicionando sua cabeça corretamente. Senhor Eduardo, consegue me ouvir? Ela falou firme, mas com carinho. Você está tendo um infarto. Preciso que tente ficar calmo. Eduardo abriu os olhos com dificuldade. Marina? Isso mesmo, sou eu. Vou cuidar de você, tá bom? Ela colocou as mãos entrelaçadas sobre o peito dele e começou as compressões. 30 compressões, 2 ventilações. O ritmo preciso que havia aprendido na faculdade de medicina. Meu Deus! Sussurrou um dos executivos. Como ela sabe fazer isso? Calem a boca e me ajudem. Marina não parou as manobras nem por um segundo. Você, pegue uma almofada para elevar as pernas dele. Você, outro, vá na cozinha e traga gelo em uma toalha. A autoridade na voz de Marina era absoluta. Os homens obedeceram sem questionar, mesmo sem entender como a empregada doméstica havia se transformado numa profissional médica. Marina... Eduardo conseguiu sussurrar entre as compressões. Não tente falar. Economize energia. Ela checou o pulso novamente. Mais forte. O SAMU vem vindo. 15 minutos depois, os paramédicos invadiram a sala. Marina se afastou, mas continuou dando informações precisas. Homem, 42 anos, infarto agudo do miocárdio. Começou há aproximadamente 18 minutos. Fiz ressuscitação cardiopulmonar por 12 minutos. Pulso estava irregular, agora está mais estável. Ele estava consciente até 3 minutos atrás. O paramédico olhou para ela impressionado. A senhora é médica? Marina hesitou por um segundo. Sim. Doutor, precisa vir conosco, disse o paramédico para Marina. Ele pode precisar da senhora no hospital. Marina olhou para os executivos que a encaravam boquiabertos. Está bem. No Hospital Santa Paula, Marina acompanhou Eduardo até a sala de emergência. Só quando os médicos assumiram o caso é que ela se deu conta do que havia acontecido.
Sua identidade havia sido revelada da pior forma possível. Ela se sentou na sala de espera, ainda vestindo o uniforme de empregada, mas agora todos a tratavam como doutora. Enfermeiras vinham perguntar sobre o histórico do paciente. Médicos pediam sua opinião sobre o quadro clínico. 3 horas depois, o cardiologista saiu da UTI. Doutora, seu paciente está estável. A senhora salvou a vida dele. Se tivesse demorado mais 5 minutos... Marina apenas assentiu exausta. Ele está pedindo para falar com a senhora. Eduardo estava ligado a vários aparelhos, mas consciente. Quando viu Marina entrar, seus olhos se encheram de lágrimas. Você me salvou, ele disse com a voz fraca. Era minha obrigação. Marina se aproximou da cama. Obrigação de empregada ou de médica? Ela suspirou. Eduardo, eu posso explicar. 2 anos, Marina. 2 anos você trabalhou na minha casa. Me serviu café, limpou minha bagunça. Ele fez uma pausa para respirar. Por que uma médica formada estava trabalhando como empregada doméstica? Marina baixou os olhos. É complicado. Tenho tempo. Eduardo tentou sorrir. Aparentemente vou ficar aqui uns dias. Você precisa descansar agora. Conversamos depois. Marina. Ele segurou a mão dela com pouca força, mas com determinação. Obrigado. Por tudo. Ela apertou a mão dele de volta. De nada, patrão. Acho que depois de hoje, não sou mais seu patrão, né? Marina olhou para ele sem saber o que responder. Toda sua vida cuidadosamente construída havia desmoronado em questão de minutos. Não havia mais como voltar atrás. Descanse, ela disse finalmente. Amanhã conversamos. Mas quando saiu do quarto, Marina sabia que não havia mais como fugir das perguntas que Eduardo certamente faria. E pior, não sabia se estava pronta para as respostas. Capítulo 2. Histórias enterradas. Marina chegou ao Hospital Santa Paula no dia seguinte, usando uma blusa simples e jeans, sem o uniforme de empregada. Sentia-se estranha, como se estivesse sem armadura. Há 2 anos, não saía de casa sem aquela roupa que a protegia, que a tornava invisível. Eduardo estava acordado, mexendo no celular com dificuldade. Bom dia, ela disse da porta. Marina. O rosto dele se iluminou. Achei que você não ia voltar. Prometi que conversaríamos. Ela se sentou na cadeira ao lado da cama. Como está se sentindo? Confuso. Eduardo largou o celular. Meus sócios ligaram a manhã toda perguntando sobre a médica empregada. Metade da elite de São Paulo já sabe da história. Marina fez uma careta. Desculpa. Não era assim que eu queria que descobrissem. Não se desculpe por ter salvado minha vida. Eduardo a estudou com atenção. Mas preciso entender. Uma médica formada trabalhando como empregada doméstica. Isso não é normal, Marina. Ela suspirou fundo. Era a hora da verdade. Me formei na UFMG em 2017. Tinha 25 anos e o mundo inteiro pela frente. Marina olhou pela janela. Comecei a residência em cardiologia no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte. Estava no 2º ano quando tudo desmoronou. O que aconteceu? Minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama, estágio avançado. A voz de Marina ficou mais baixa. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Sempre fomos só nós duas. Ela vendeu tudo para pagar minha faculdade. Trabalhou como costureira até de madrugada. Eduardo não disse nada, apenas escutou. O tratamento era caro, muito caro. O SUS tinha fila de espera de 6 meses para quimioterapia. Ela não tinha 6 meses. Marina limpou uma lágrima que teimava em escorrer. Abandonei a residência no começo de 2019. Vim para São Paulo porque aqui os salários são maiores. Mas por que empregada doméstica? Você poderia trabalhar como médica. Tentei. Marina riu amargo. Você sabe quanto ganha um médico recém-formado trabalhando para convênio? R$ 1.500 por plantão de 12 horas, se tiver sorte. E isso quando consegue plantão. Eduardo fez as contas mentalmente. Não dá nem para pagar aluguel em São Paulo. Exato. Como empregada doméstica da sua casa, eu ganhava 4.000 por mês. Tinha moradia, comida e ainda sobrava dinheiro para mandar para Governador Valadares. Marina o encarou. Matemática simples. Governador Valadares. É lá que sua mãe mora? Morava.
Marina engoliu seco. Ela morreu há 3 meses. Eduardo sentiu o peito apertar. Marina, eu não sabia. Você não falou nada. O que eu ia falar? Oi, patrão, minha mãe morreu. Posso faltar para ir ao enterro? Ela balançou a cabeça. Você mal sabia meu sobrenome. A observação doeu em Eduardo mais do que deveria. Era verdade. Em 2 anos, ele nunca havia perguntado sobre a vida de Marina além do necessário para o trabalho. Por que você continuou trabalhando lá depois que ela morreu? Marina demorou para responder. Porque não sabia mais quem eu era. 2 anos fingindo ser outra pessoa. Às vezes eu esquecia que era médica. Quando você me apresentava para as visitas como a Marina, eu já nem corrigia mais. Você se esquecia? Eduardo, você faz ideia do que é acordar todo dia e fingir ser burra? Fingir que não entende as conversas que escuta? Marina se levantou agitada. Quantas vezes eu vi você com dor nas costas, tomando remédio demais, estressado, e não podia falar nada porque a empregada não dá palpite médico. Eduardo a observou caminhar pelo quarto. Você me observava. Era impossível não observar. Você trabalhava 16 horas por dia, vivia de café e sanduíche, dormia mal. Marina parou de andar. Eu sabia que você ia ter problemas cardíacos. Era questão de tempo. E mesmo assim não disse nada. Empregada não fala com patrão sobre essas coisas. Você me demitiria na hora. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Marina, eu sinto muito. Por tudo. Por não ter prestado atenção, por não ter perguntado sobre sua vida, por... Não precisa se desculpar. Marina voltou a se sentar. Você me pagava bem, me tratava com respeito. Era mais do que muitas patroas fazem. Mas você merecia mais. Merecia o quê? Marina o encarou. Eduardo, você acha que eu não tentei trabalhar como médica antes? Você acha que foi fácil aceitar ser empregada doméstica? Não, eu... Mandei currículo para todos os hospitais de São Paulo. Fui em entrevistas onde me olhavam como se eu fosse alienígena. Por que saiu da residência? Pretende voltar a estudar? Tem disponibilidade para trabalhar em Osasco? Marina imitou ironicamente os entrevistadores. Sabe o que descobri? Médico abandonando residência é visto como desistente, como alguém que não aguenta a pressão. Eduardo nunca havia pensado nisso. E empregada doméstica era mais fácil de conseguir. Muito mais, principalmente sendo de Minas. Mineira é confiável, trabalhadeira, não dá problema. Marina sorriu tristemente. Irônico, né? Minha formação médica não me abria portas, mas meu sotaque mineiro, sim. Você não tem sotaque mineiro, porque treinei para perder. Marina voltou a falar com o sotaque carregado de governador Valadares. Patrão acha que empregada falando mineirês é mais simpática, né, não? Eduardo não conseguiu evitar um sorriso, mesmo com a situação séria. Você é uma atriz melhor do que eu imaginava. Tinha que ser. Minha sobrevivência dependia disso. Eles ficaram em silêncio novamente. Eduardo tentava processar tudo o que havia descoberto sobre a mulher que conhecia há 2 anos, mas que aparentemente nunca havia conhecido de verdade. Marina, posso te fazer uma proposta? Ela o olhou desconfiada. Que tipo de proposta? Trabalhe como médica da minha empresa. Temos plano de saúde corporativo, mas nunca tivemos um médico fixo. Os funcionários têm que ir até São Bernardo quando precisam de atendimento. Eduardo, não estou oferecendo caridade. Ele se apressou em esclarecer. É uma necessidade real. Temos 400 funcionários entre o escritório e as fazendas. Você atenderia no escritório de manhã e poderia continuar cuidando da casa à tarde, se quiser. Marina o estudou com cuidado. Por quê? Porque você salvou minha vida. Porque é médica formada e está desperdiçando o talento. E por que... Eduardo hesitou. Porque gostaria de conhecer a verdadeira Marina Santos. Você não me conhece. Exato. E quero conhecer. Marina se levantou novamente. Preciso pensar. Claro. Não precisa responder agora. Eduardo, ela parou na porta. Obrigada pela proposta. Mesmo que eu não aceite, obrigada por ter oferecido. Marina? Ele a chamou antes que ela saísse. Ontem, você disse que era sua obrigação me salvar. Obrigação de empregada ou de médica? Ela sorriu pela primeira vez em dias. Obrigação de ser humano. Depois que Marina saiu, Eduardo ficou olhando para o teto.
Pela primeira vez em anos havia algo em sua vida além do trabalho, ocupando seus pensamentos. E pela primeira vez desde a morte da esposa Ana Paula, ele sentia curiosidade genuína por outra pessoa. Lá fora, Marina caminhava pelas ruas de São Paulo pensando na proposta de Eduardo. Trabalhar como médica novamente. A ideia a assustava e empolgava ao mesmo tempo. Há 2 anos não segurava um estetoscópio, não examinava um paciente, mas talvez fosse hora de parar de se esconder. Capítulo 3. Novos horizontes. 2 semanas depois, Marina estava no consultório improvisado no 10º andar do edifício da Ribeiro Agronegócios, tentando calibrar o esfigmomanômetro que Eduardo havia mandado instalar. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas de ansiedade boa. Fazia 3 anos que não exercia medicina de verdade. Doutora Marina, a secretária Carla apareceu na porta. Tem um funcionário aqui com dor no peito. Pode mandar entrar. Joaquim, um dos motoristas da empresa, entrou visivelmente preocupado. Doutora, desculpa incomodar, mas desde ontem sinto uma pontada aqui. Ele apontou para o lado esquerdo do peito. Marina o examinou cuidadosamente. Pressão normal, batimentos regulares, ausculta pulmonar limpa. Joaquim, você está fazendo algum exercício novo? Carregou peso? Ah, sim, ontem ajudei minha mulher a mudar os móveis de lugar. Carregamos o guarda-roupa sozinhos. É uma contratura muscular. Marina sorriu. Nada grave, mas vou te dar um relaxante muscular e orientações para a compressa morna. Joaquim suspirou aliviado. Obrigado, doutora. Estava com medo de ser do coração, igual o patrão. Quando Joaquim saiu, Marina se sentiu renovada. Era isso que havia perdido, a capacidade de tranquilizar pessoas, de usar conhecimento para ajudar. No trabalho doméstico, por mais digno que fosse, ela nunca sentia essa satisfação. Eduardo apareceu na porta do consultório no fim da tarde. Como foi o primeiro dia de médica oficial? Estranho, bom estranho. Marina guardava os equipamentos. Atendi 8 pessoas. Nada grave, graças a Deus. E como foi ser chamada de doutora novamente? Marina parou o que estava fazendo. Demorei para responder. 3 anos fingindo não ser médica. É difícil voltar. Eduardo entrou no consultório e fechou a porta. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você se arrepende de ter abandonado a residência, de ter vindo para São Paulo? Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Não. Minha mãe teve 2 anos a mais de vida por causa da minha decisão. 2 anos em que pudemos conversar, resolver pendências, nos despedir direito. Ela olhou para Eduardo. Valeu cada dia fingindo ser empregada, mesmo tendo que esconder quem você era. Eduardo, você já perdeu alguém muito importante? O rosto dele se fechou. Minha esposa, há 4 anos. Então sabe que a gente faz qualquer coisa para ganhar mais tempo com quem ama. Eduardo assentiu em silêncio. Ana Paula havia morrido num acidente de carro quando voltava de uma consulta médica. Nem tiveram chance de se despedir. Por que você nunca voltou para Governador Valadares depois que sua mãe morreu? Marina suspirou. Porque lá eu seria sempre a Marina que abandonou a medicina. Cidade pequena não esquece essas coisas. E também porque... Ela hesitou. Por que o quê? Porque me acostumei com São Paulo. Com a casa, com a rotina. Marina o encarou. Com você. A confissão ficou no ar entre eles. Eduardo sentiu algo se mexer no peito. Algo que não sentia há muito tempo. Marina, desculpa. Ela se apressou em se explicar. Não quis dizer nada além do que... Você sempre foi um bom patrão. Respeitoso. Só isso? Marina o estudou. Havia algo diferente no jeito que Eduardo a olhava desde o infarto. Mais atenção, mais interesse. Como se finalmente a visse de verdade. Eduardo, o que você quer de mim? Honestamente. Ele se aproximou um passo. Quero te conhecer. A verdadeira Marina. A médica, a filha dedicada, a mulher que se sacrificou pela família. Você me conhece há 2 anos. Não. Eu conheci a empregada Marina. Agora quero conhecer a doutora Marina. Marina sentiu o coração acelerar. E por que isso é importante? Eduardo demorou para responder. Porque faz muito tempo que alguém não me interessa de verdade e porque você me salvou a vida arriscando revelar a sua. Eu não arrisquei nada, só fiz o que qualquer médico faria.
Qualquer médico, mas você não era qualquer médico naquele momento. Você era minha empregada e se expôs para me salvar. Marina baixou os olhos. Eduardo, isso não pode virar nada. Você sabe disso, né? Por quê? Porque você é meu patrão. Porque somos de mundos diferentes. Por quê? Porque você ainda me vê como patrão? Marina o encarou. Não sei como te ver agora. Eduardo se aproximou mais. Então vamos descobrir juntos. Eduardo, janta comigo hoje, não como patrão e empregada, como Eduardo e Marina. Não posso, tenho que fazer o jantar. Eu dispenso o jantar. Ele sorriu. Vantagem de ser o patrão. Marina riu apesar da tensão. Você não pode dispensar a comida. O cardiologista disse que você precisa comer direito. Então você faz companhia enquanto eu como. Marina olhou para ele por um longo momento. Havia algo perigoso acontecendo ali. 4 anos trabalhando em casas de família haviam-lhe ensinado que patrão que se interessa por empregada nunca termina bem para a empregada. Mas Eduardo era diferente. Sempre havia sido respeitoso. Nunca havia feito qualquer insinuação inadequada. E agora ele sabia que ela era médica, que tinham o mesmo nível de educação. Tá bom, ela cedeu. Mas eu cozinho. Você precisa de comida saudável. Eduardo sorriu. Combinado. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, Marina e Eduardo jantaram na mesma mesa. Ela havia preparado salmão grelhado com legumes, e ele insistiu em abrir uma garrafa de vinho. Não posso beber muito, Marina disse quando ele encheu sua taça. Amanhã tenho que trabalhar. Como médica ou como empregada? Os dois. Marina provou o vinho. Ainda preciso cuidar da casa. Por quê? Posso contratar outra pessoa. Marina olhou surpresa. Eduardo, eu preciso do dinheiro dos 2 trabalhos. Para quê? Sua mãe não precisa mais de tratamento. Marina ficou quieta por um momento. Ela deixou dívidas, hospital, medicamentos. E eu quero mandar o corpo dela para um cemitério melhor. O que consegui pagar na época era muito simples. Eduardo sentiu o peito apertar. Marina, por que você não me falou isso? Porque não é seu problema. E se eu quisesse ajudar? Não. A resposta de Marina foi firme. Já aceitei trabalhar como médica aqui, que já é mais do que eu merecia. Não vou aceitar caridade. Não seria caridade. Seria um empréstimo. Empréstimo que eu levaria anos para pagar com salário de médica em São Paulo. Eduardo percebeu que havia tocado num ponto sensível. Marina tinha orgulho, e ele respeitava isso. Tudo bem, sem empréstimos. Ele mudou de assunto. Conta para mim sobre a faculdade. Como era estudar medicina na UFMG? Marina relaxou e começou a contar histórias da vida universitária. Eduardo descobriu que ela havia sido uma das melhores alunas da turma, que fazia estágio voluntário em posto de saúde nos fins de semana, que sonhava em fazer cardiologia pediátrica. E você? Marina perguntou. Como acabou herdando a empresa? Não herdei. Eduardo encheu as taças novamente. Meu pai morreu quando eu tinha 30 anos. A empresa estava quebrada, cheia de dívidas. Pensei em vender tudo. O que te fez mudar de ideia? Ana Paula. Eduardo sorriu tristemente. Ela disse que eu não podia desistir do que meu avô havia construído. Me ajudou a reestruturar tudo, conseguiu empréstimos, convenceu os fornecedores a esperar. Ela entendia de agronegócios? Era advogada empresarial. Muito boa. Eduardo olhou para Marina. Depois que ela morreu, eu mergulhei no trabalho para não pensar. Talvez tenha exagerado. Talvez, Marina riu. Eduardo, você trabalhava todo fim de semana, recebia ligação de madrugada, vivia com dor de cabeça. Estava assim tão óbvio? Para quem sabe reconhecer sinais de estresse, sim. Eles continuaram conversando até tarde. Marina descobriu que Eduardo tocava violão, que gostava de filmes antigos, que sentia saudades do interior onde havia crescido. Eduardo descobriu que Marina pintava aquarelas nas horas vagas, que lia romances escondida durante o trabalho, que sonhava em voltar a estudar algum dia. Quando foi embora para seu quarto, Marina se deu conta de que havia passado a noite inteira conversando com Eduardo, sem lembrar nenhuma vez que ele era seu patrão. Pela primeira vez em anos havia sido apenas ela mesma, e isso a assustava tanto quanto a empolgava. Capítulo 4. Tempestade perfeita. 3 meses depois,
Marina havia encontrado um ritmo confortável entre suas duas funções. De manhã, atendia os funcionários no consultório. À tarde, cuidava da casa de Eduardo. A transição entre doutora Marina e Marina da limpeza tinha se tornado natural. Mas o que não era natural eram os jantares que aconteciam quase toda a noite. Eduardo sempre encontrava uma desculpa para conversar enquanto ela cozinhava, e acabavam comendo juntos, falando sobre tudo e nada. Marina, você já pensou em fazer uma especialização? Eduardo perguntou enquanto ela servia o peixe grelhado. Eduardo, especialização custa dinheiro que eu não tenho. Marina se sentou à mesa. E tempo que eu também não tenho. Mas você podia fazer aos poucos cursos de fim de semana, pós-graduação à distância. Marina o olhou com carinho. Nas últimas semanas, Eduardo havia se tornado um incentivador constante dos seus sonhos médicos. Por que isso é tão importante para você? Porque você é brilhante. Desperdício de talento me incomoda. Talento não paga conta. Marina. Eduardo hesitou, então decidiu falar. E se eu pagasse a especialização? Como investimento na empresa? Médica especializada é melhor para os funcionários. Não. A resposta foi automática. Já conversamos sobre isso. Mas seria um investimento legítimo. Eduardo, para. Marina largou o garfo. Toda vez que você oferece ajuda financeira, me sinto como se fosse projeto de caridade. Desculpa, não era essa a intenção. Marina suspirou. Eu sei, mas preciso fazer as coisas do meu jeito, no meu tempo. Eduardo assentiu, mas Marina percebeu a frustração nos olhos dele. Ele queria ajudar, mas ela não conseguia aceitar. Era questão de dignidade. Depois do jantar, foram para a sala como sempre faziam. Eduardo colocou música clássica e serviu vinho. Marina se acomodou no sofá, sentindo-se mais relaxada. Marina, posso te perguntar uma coisa pessoal? Pode. Você já foi casada? Namorou sério? Marina sorriu. Namorei na faculdade. Um colega de turma, Rodrigo. Chegamos a falar em casamento. O que aconteceu? A realidade. Marina bebeu um gole de vinho. Quando minha mãe ficou doente e eu abandonei a residência, ele disse que eu estava jogando minha carreira fora por sentimentalismo. Que minha mãe tinha que entender prioridades. Eduardo fez uma careta. Ele disse isso? Disse. E também disse que não ia esperar eu voltar ao normal. Marina riu amargurado. Aparentemente, cuidar da mãe doente não era normal. Que idiota! Não, ele só era prático. A maioria dos homens da minha idade pensa assim. Querem uma esposa médica bem-sucedida, não uma cuidadora de família. Eduardo ficou quieto, processando a informação. E depois dele? Depois dele, não sobrou tempo para relacionamentos. Marina o encarou. E você nunca pensou em se casar de novo? Eduardo demorou para responder. Não, Ana Paula era especial. Achei que nunca ia conseguir amar alguém do mesmo jeito. Achou? Agora não sei mais. Eduardo a olhou intensamente. Você mudou algumas coisas na minha perspectiva. Marina sentiu o coração acelerar. Havia tensão no ar. Algo que vinha crescendo há semanas. Eduardo. Marina, eu preciso te falar uma coisa. Ele se aproximou no sofá. Estes últimos meses, conhecendo você de verdade, você me fez lembrar como é se interessar por alguém. Eduardo, isso não pode acontecer. Por quê? Porque eu trabalho para você. Porque somos de mundos diferentes. Por que você tem medo? Marina o encarou. Tenho. Muito medo. De mim? De me apaixonar por você e descobrir que sou só uma novidade. Marina foi brutalmente honesta. Eduardo, você passou 4 anos sozinho. É natural que se interesse pela primeira mulher que passa tempo com você. Você acha que é só isso? Não sei. E essa é a parte que me assusta. Eduardo se aproximou mais. Marina, posso te beijar? Ela o olhou por um longo momento. Todos os instintos diziam para recusar, para manter a distância profissional. Mas o coração estava gritando o contrário. Só um beijo, ela sussurrou. Para tirarmos isso da cabeça. Eduardo sorriu e se inclinou para ela. O beijo foi suave no início, hesitante, como se os dois estivessem testando águas desconhecidas. Mas logo se aprofundou. 3 meses de tensão se transformando em paixão. Quando se separaram, Marina estava sem fôlego. Conseguimos tirar da cabeça? Eduardo perguntou sorrindo.
Não ajudou nada, Marina admitiu. Para mim também não. Eles se beijaram novamente e desta vez Marina se entregou completamente. Pela primeira vez em anos, permitiu-se sentir algo além de responsabilidade e preocupação. Mas quando Eduardo começou a desabotoar sua blusa, Marina parou. Eduardo, não posso. Por quê? Porque se isso acontecer, não tem volta. E se der errado, não vai dar errado. Você não pode garantir isso. Marina se afastou, arrumando a roupa. Eu perco emprego, casa, tudo. Você perde uma funcionária. Eduardo segurou a mão dela. Marina, você realmente acha que eu faria isso com você? Não intencionalmente. Mas e se você se cansar de mim? E se aparecer alguém do seu mundo com MBA que frequenta os mesmos clubes? Marina, Eduardo, eu gosto de você. Muito. Mas preciso proteger minha vida. Eduardo viu a vulnerabilidade nos olhos dela e entendeu. Marina havia passado anos se protegendo, criando barreiras para sobreviver. Não seria uma noite que mudaria isso. Tudo bem, ele beijou a testa dela. No seu tempo. Obrigada por entender. Mas Marina? Eduardo a olhou sério. Não desiste da gente antes de tentar, tá bom? Marina assentiu, sabendo que já estava perdida. Gostava de Eduardo muito mais do que era prudente, e estava começando a sonhar com um futuro que talvez fosse impossível. 2 semanas depois, Marina estava atrasada. Não menstruava há 6 semanas, estava enjoada de manhã e com sono excessivo. Como médica, reconhecia os sinais, mas como mulher estava em negação. No mesmo dia em que fez o teste de gravidez positivo, recebeu uma ligação de governador Valadares. Marina, a voz da vizinha, Dona Rosa, estava trêmula. Filha, sua mãe, ela não está bem. Acho que você precisa vir. Como assim não está bem? Ela morreu há 4 meses, Dona Rosa. Não, filha, ela está muito mal agora. Delirando, falando que você vai chegar para cuidar dela. Marina gelou. Dona Rosa tinha Alzheimer. Estava confundindo os tempos. Dona Rosa, minha mãe faleceu em março. A senhora lembra? Silêncio na linha. Depois, choro. Ai, meu Deus, Marina. É verdade. Desculpa, filha, às vezes eu esqueço. O médico disse que ia piorar. Depois de acalmar Dona Rosa e desligar, Marina ficou sentada na cozinha de Eduardo, segurando o teste de gravidez positivo, tentando processar tudo. Estava grávida do patrão. Sua mãe estava morta há 4 meses e ela ainda não havia conseguido transferir o corpo para um cemitério melhor. Dona Rosa, que havia sido como uma segunda mãe, estava perdendo a memória, e ela não fazia ideia de como contar qualquer uma dessas coisas para Eduardo. Quando ele chegou do trabalho e a encontrou chorando na cozinha, soube imediatamente que algo estava muito errado. Marina? O que aconteceu? Ela olhou para ele através das lágrimas, segurando o teste na mão. Eduardo, a gente precisa conversar. Capítulo 5. Revelações do passado. Eduardo se sentou ao lado de Marina na mesa da cozinha, vendo o teste de gravidez entre eles como uma bomba prestes a explodir. Você tem certeza? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Sou médica, Eduardo. Sei interpretar um teste de gravidez. Marina limpou as lágrimas. E também sei que o timing não podia ser pior. Por quê? Eduardo tentou segurar a mão dela, mas Marina se afastou. Porque ontem recebi uma carta do advogado em Governador Valadares. As dívidas da minha mãe são maiores do que eu pensava. 80 mil reais entre hospital particular, medicamentos e procedimentos. Marina riu amargamente. E agora estou grávida do meu patrão. Eduardo ficou em silêncio, processando. Marina, as dívidas não são problema. Não. Ela se levantou bruscamente. Não vamos por esse caminho de novo. Mas agora é diferente, você está grávida. É meu filho também. E isso muda o quê? Você vai me sustentar? Vai pagar minhas contas? Marina caminhou pela cozinha, agitada. Eduardo, você não entende. Eu não posso ficar dependente de você. Por que não? Porque e se você se cansar de mim e se decidir que quer alguém melhor? Marina parou de andar e o encarou. Eu fico com um filho, sem trabalho, sem casa e ainda devendo 80 mil reais. Eduardo se levantou e tentou se aproximar, mas Marina recuou. Marina, você realmente acha que eu faria isso?
não intencionalmente. Mas acontece, Eduardo. Homem rico se cansa da empregada grávida e arranja uma namorada da mesma classe social. Eu não sou assim. Você não conhece você mesmo nessa situação. Marina suspirou. E tem outro problema. Qual? Sua família. Sua cunhada Patrícia. Você acha que ela vai aceitar boa essa história? Eduardo fez uma careta. Patrícia realmente seria um problema. Desde a morte de Ana Paula, ela se considerava a guardiã da reputação da família Ribeiro. A Patrícia vai ter que aceitar. Vai? Marina riu sem humor. Eduardo, ela nem sabe que existe uma Marina médica. Para ela, eu ainda sou só a empregada que salvou sua vida. Imagina quando descobrir que a empregada está grávida do cunhado. Eduardo não tinha resposta para isso. Patrícia realmente seria um obstáculo enorme. Marina, independente dos problemas, o bebê existe. E eu quero assumir minha responsabilidade. Que responsabilidade? Pagar pensão? Não. Ser pai. Criar meu filho. Eduardo se aproximou novamente. E ficar com você. Marina o olhou com surpresa. Eduardo, eu te amo, Marina. As palavras ficaram no ar. Marina sentiu o coração parar por um segundo. Você não me ama. Você gosta da ideia de me amar. Não é verdade. É sim. Eu sou a primeira mulher interessante que apareceu na sua vida depois da Ana Paula. É natural que confunda gratidão e atração com amor. Eduardo se aproximou e segurou o rosto dela entre as mãos. Marina, eu conheço a diferença entre gratidão e amor, e sei que o que sinto por você é real. Eduardo, casa comigo. Marina se afastou como se tivesse levado um choque. O quê? Casa comigo. Hoje, amanhã, quando você quiser. Você ficou louco? Estou grávida há 6 semanas e você quer casar? Quero. Quero acordar todos os dias com você. Quero criar nosso filho juntos. Quero que você volte a estudar, que faça sua especialização. Eduardo, para. Marina balançou a cabeça. Você está falando por impulso. Não é impulso, faz tempo que penso nisso. Faz tempo? Marina o encarou. Eduardo, até 3 meses atrás você nem sabia meu sobrenome completo. Mas agora sei. Sei que você é corajosa, inteligente, determinada. Sei que sacrificou seus sonhos pela sua mãe. Sei que tem um coração enorme e um orgulho que às vezes me deixa louco. Marina sentiu as lágrimas voltarem. Eduardo, não é tão simples. Por que não? Porque ela hesitou, então decidiu ser completamente honesta. Porque eu também te amo. E isso me apavora. Eduardo sorriu. Por que te apavora? Porque quando você amar alguém de verdade, quando perceber que comigo você nunca vai ter a vida social que merece, você vai me deixar. E aí eu vou estar destruída. Marina. Não, Eduardo, você precisa entender. Eu não sou a Ana Paula. Não sou advogada, não venho de família rica, não sei como comportar em jantar de negócios. Marina limpou as lágrimas. Eu sou uma médica desempregada de Governador Valadares, que trabalha como empregada doméstica. E eu te amo exatamente como você é. Agora você ama. Mas e quando a novidade passar? Eduardo ficou frustrado. Marina estava tão acostumada a se proteger que não conseguia acreditar que alguém pudesse amá-la incondicionalmente. Marina, o que eu preciso fazer para você acreditar em mim? Tempo. Ela suspirou. Preciso de tempo para pensar em tudo isso. A gravidez, as dívidas, seu pedido de casamento. Quanto tempo? Não sei. Talvez eu precise voltar para Governador Valadares por um tempo. Resolver as coisas da minha mãe. Pensar longe daqui. Não. A resposta de Eduardo foi automática. Marina, não foge. Não estou fugindo. Estou tentando ser sensata. Prometeu que não ia desistir da gente antes de tentar. Marina o olhou com carinho. Eduardo, talvez tentar seja aceitar que somos incompatíveis. Ou talvez seja aceitar que somos perfeitos um para o outro. Naquela noite, Marina fez as malas. Não todas. Apenas uma pequena para uma viagem de 1 semana a Governador Valadares. Precisava resolver os papéis da mãe, conversar com o advogado sobre as dívidas e principalmente pensar longe de Eduardo. Eduardo a encontrou no quarto, fechando a mala. Você vai mesmo. Vou. Só por alguns dias. Marina, se você for agora grávida e confusa, você não volta. Volto sim. Promete? Marina olhou para ele por um longo momento.
Eduardo, não posso prometer nada agora. Preciso descobrir o que quero da vida. E se o que você quer não incluir a mim? Então você terá que aceitar. Marina fechou a mala. Mas sempre será pai do nosso filho. Eduardo se sentou na cama, derrotado. Marina, eu te amo. Nosso filho merece uma família. Nosso filho merece pais que se amam de verdade, não pais que se amam por circunstância. E você acha que é circunstância? Marina hesitou. Não sei. Preciso descobrir. Na manhã seguinte, Eduardo levou Marina para a rodoviária. A viagem até Governador Valadares levaria 8 horas. Liga quando chegar. Ele beijou a testa dela. Eduardo, eu vou esperar, Marina. Quanto tempo for preciso. E se eu decidir que não posso ficar com você? Eduardo sorriu tristemente. Aí eu vou tentar te conquistar de novo, todos os dias até você acreditar que merece ser amada. Marina subiu no ônibus com o coração partido. Olhando pela janela, viu Eduardo parado na plataforma até o ônibus desaparecer na estrada. Ela não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas sabia que precisava daquele tempo para descobrir se o amor que sentia por Eduardo era real ou apenas o desespero de uma mulher sozinha que havia encontrado alguém disposto a cuidar dela. Em Governador Valadares, a casa da mãe estava exatamente como Marina havia deixado 4 meses atrás. Dona Rosa veio recebê-la com lágrimas nos olhos. Marina, você voltou, filha. Oi, Dona Rosa. Como a senhora está? Confusa, filha. Às vezes esqueço que sua mãe... Dona Rosa parou, tentando lembrar. Eu sei. O médico me explicou sobre o Alzheimer da senhora. Você vai ficar? Estava com saudades de você aqui no bairro. Marina olhou para a casa simples, para as ruas de terra, para as montanhas ao fundo. Aquele era seu lar de verdade. Ali, ela nunca precisou fingir ser outra pessoa. Não sei, Dona Rosa. Ainda estou decidindo. Mas no fundo, Marina já sabia que a decisão seria mais difícil do que imaginava. Porque pela primeira vez na vida, ela tinha que escolher entre segurança e amor. E não sabia qual dos dois era mais importante. Capítulo 6. Construindo pontes. Marina passou 5 dias em Governador Valadares, resolvendo os assuntos da mãe. No escritório do advogado, Dr. Carvalho confirmou o que ela já sabia. As dívidas eram reais e substanciais. Marina, 80 mil reais não é brincadeira. Dr. Carvalho folheava os documentos. Sua mãe assinou vários contratos de empréstimo para custear o tratamento particular. Os juros estão correndo. Doutor, eu ganho 5 mil reais por mês. Como vou pagar isso? Bem, você pode tentar renegociar. Talvez conseguir um desconto para pagamento à vista. Marina riu amargamente. Pagamento à vista de 60 mil reais? Com que dinheiro? Naquela tarde, ela visitou o cemitério onde a mãe estava enterrada. O túmulo era simples, numa área menos nobre do cemitério municipal. Dona Aparecida merecia coisa melhor. Mãe, não sei o que fazer. Marina falou sozinha. Estou grávida de um homem que diz me amar, mas tenho medo que seja só pena. E suas dívidas? Como vou resolver isso sozinha? O vento balançou as árvores ao redor e Marina quase conseguiu imaginar a voz da mãe. Filha, orgulho não põe comida na mesa. Se o homem é bom e te ama, por que não aceitar ajuda? Mas era exatamente isso que Marina não conseguia fazer. Aceitar ajuda sempre havia significado dependência, e dependência significava vulnerabilidade. No 4º dia, Eduardo ligou. Marina, como você está? Cansada. Ela estava deitada na cama de solteiro da infância. E você? Com saudades, a casa está muito vazia sem você. Marina sentiu o peito apertar. Eduardo, já decidiu alguma coisa? Estou tentando. Marina suspirou. As dívidas da minha mãe são reais. 80 mil reais que eu não tenho. Marina, deixa eu ajudar. Não. Até porque você é tão teimosa. Porque se eu aceitar sua ajuda agora, nunca vou saber se você me quer por amor ou por pena. Marina se sentou na cama. Eduardo, você tem certeza que me ama? Certeza mesmo? Absoluta. Então prova. Como? Me dá 6 meses. 6 meses sem me ajudar financeiramente, sem resolver meus problemas. Se depois de 6 meses você ainda quiser casar comigo, sabendo que vou trazer 80 mil reais de dívida para o casamento,
Aí eu acredito que é amor de verdade. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Marina, isso é loucura. Você está grávida, precisa de cuidados. Preciso de cuidados médicos que eu sei buscar. Não preciso de príncipe encantado. E se em 6 meses você decidir que não me quer, aí você pelo menos vai saber que tentou me conquistar, não me comprar. Eduardo suspirou. Tá bom, 6 meses. Mas com uma condição. Qual? Você volta para São Paulo. Não quero que fique aí passando necessidade. Volto, mas vou procurar outro emprego. Não posso mais trabalhar na sua casa. Por quê? Porque não consigo pensar direito com você por perto. Quando Marina voltou para São Paulo, encontrou um apartamento pequeno em Osasco. 2 quartos, um para ela e um para o bebê quando nascesse. O aluguel cabia no orçamento se ela conseguisse trabalhar só como médica. Doutor Silva, um médico mais velho que tinha clínica em Osasco, a contratou depois de uma entrevista de 15 minutos. Doutora Marina, a senhora tem experiência em atenção básica? Tenho. Fiz estágios em posto de saúde durante a faculdade. Ótimo. Preciso de alguém para atendimento geral. Clínica popular, convênio simples. Não é glamuroso, mas é medicina de verdade. Marina sorriu. É exatamente o que procuro. O trabalho era intenso, até 60 pacientes por dia. Mas Marina se sentia realizada. Atendia desde resfriados infantis até casos mais complexos que encaminhava para especialistas. Era medicina de verdade com propósito social. Eduardo ligava todo dia, respeitando o acordo de não ajudar financeiramente, mas acompanhando a gravidez. Como foi o pré-natal hoje? Tudo bem. Bebê está crescendo direitinho. Marina estava na cozinha do apartamento novo, preparando o jantar simples. E você, está se alimentando bem? Eduardo, sou médica. Sei cuidar de uma gravidez. Eu sei, mas me preocupo. Marina sorriu. Mesmo à distância, Eduardo continuava cuidadoso com ela. Como estão as coisas aí na empresa? Diferentes. Contratei uma médica nova para o posto, mas não é a mesma coisa. E sua cunhada? Ela sabe da gravidez? Eduardo ficou em silêncio. Sabe, não foi uma conversa fácil. Marina imaginou a cena. Patrícia devia ter ficado furiosa. O que ela disse? Preferimos não repetir. Eduardo suspirou. Mas Marina, isso não importa. A opinião dela não muda o que sinto por você. Importa sim, Eduardo. Família é importante. 3 meses depois, Marina estava com 6 meses de gravidez e uma rotina estabelecida. Trabalhava na clínica de segunda a sexta, fazia pré-natal no Hospital Público de Osasco e, aos fins de semana, estudava para uma prova de residência que havia decidido tentar novamente. Eduardo continuava ligando diariamente, visitava uma vez por semana para acompanhar consultas de pré-natal, mas mantinha a promessa de não interferir financeiramente. Marina, você emagreceu, ele observou depois de uma consulta. Estou grávida de 6 meses, Eduardo. É normal estar mais cheia. Não, seu rosto está mais magro. Você está comendo direito? Marina evitou a pergunta. A verdade era que estava economizando na comida para conseguir pagar as prestações das dívidas da mãe. Havia negociado pagar R$1.000 por mês durante 5 anos. Estou comendo, sim. Eduardo não acreditou, mas não insistiu. Era o acordo deles. Um dia, Marina desmaiou durante um atendimento. A enfermeira da clínica, Lucia, a levou para o hospital. Doutora, a senhora está com anemia severa. Quando foi a última vez que comeu carne vermelha? Marina tentou lembrar. Carne era cara, ela estava comprando mais frango e ovos. Umas 2 semanas. 2 semanas. A médica obstetra a olhou preocupada. Doutora, a senhora está grávida. Precisa de ferro, proteína, vitaminas. Eu sei. Só estou passando por um período financeiro difícil. A senhora tem família, marido? É complicado. Marina recebeu alta com uma receita de suplementos e recomendação de repouso. Quando chegou em casa, Eduardo estava esperando na porta do prédio. Lúcia me ligou. Ele a encarou sério. Marina, você desmaiou de anemia. Eduardo, foi só um episódio. Já estou melhor. Não está, não. Você emagreceu 5 quilos numa gravidez. Isso não é normal. Marina abriu a porta do apartamento. Eduardo,
Você prometeu... Prometi não te ajudar financeiramente. Não prometi ficar quieto quando você coloca nosso filho em risco. Não estou colocando ninguém em risco. Eduardo entrou no apartamento e abriu a geladeira. Havia apenas ovos, leite e algumas verduras murchas. Marina, cadê a comida? Tenho comida suficiente. Para uma pessoa normal, talvez. Para uma grávida de 6 meses, não. Eduardo se virou para ela. Quanto você está pagando das dívidas da sua mãe? Marina não respondeu. Marina, quanto? R$ 1.000 por mês, ela murmurou. Do seu salário de 5.000? É só temporário. Até eu passar numa residência e ganhar mais. Eduardo passou a mão no cabelo, frustrado. Marina, você está tirando comida da sua boca e do nosso filho para pagar dívida. É minha responsabilidade. E nossa responsabilidade é cuidar do bebê. Marina se sentou no sofá, exausta. Eduardo, eu não posso aceitar sua ajuda. Se aceitar, nunca vou saber. Marina. Eduardo se ajoelhou na frente dela. Você ainda acha que eu te amo por pena? Não sei. Olha para mim. Ele segurou o rosto dela. Eu te amo porque você é a mulher mais forte que já conheci. Porque você sacrificou seus sonhos pela sua mãe. Porque você salvou minha vida e revolucionou meu mundo. Te amo porque quando converso com você, esqueço de tudo mais. Te amo porque você me faz querer ser um homem melhor. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Eduardo. E te amo porque está carregando meu filho e mesmo passando necessidade, não abre mão da sua dignidade. Ele beijou a testa dela. Mas amor não significa deixar você se machucar por orgulho. O que você quer que eu faça? Deixa eu cuidar de você. Não como favor, mas como compromisso. Eduardo segurou as mãos dela. Marina, quer casar comigo? Desta vez, Marina não hesitou. Quero. Mesmo sabendo que minha família vai ser um problema, mesmo sabendo que as dívidas da minha mãe vão ser um problema. Eduardo sorriu e a beijou. Então vamos resolver os problemas juntos. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Marina jantou uma refeição completa. Eduardo havia comprado ingredientes e cozinhado para ela, cuidando para que comesse proteína, vegetais e carboidratos. Eduardo, sobre as dívidas, vamos renegociar, juntos, como casal. E sua família? Vamos lidar, juntos, como casal. Marina sorriu. Pela primeira vez desde que descobrira a gravidez, se sentia protegida. Não porque Eduardo ia resolver seus problemas, mas porque não ia enfrentá-lo sozinha. Quando você quer casar? Amanhã, se você deixar. No civil primeiro, depois vemos se queremos festa. Combinado. Eduardo beijou a barriga dela. E você, pequeno? Concorda com a mamãe casar com o papai? Como resposta, o bebê chutou pela primeira vez. Marina e Eduardo riram, e pela primeira vez em meses Marina acreditou que talvez fosse possível construir uma família feliz, mesmo com todos os obstáculos que ainda teriam que enfrentar. Epílogo. Raízes e asas. 2 anos depois. Marina ajustou o estetoscópio no pescoço enquanto examinava o último paciente da manhã na Clínica Médica Popular de Governador Valadares. Do lado de fora do consultório conseguia ouvir a voz de Miguel, seu filho de 1 ano e meio, conversando animadamente com a recepcionista no sotaque mineiro que estava desenvolvendo. Doutor Marina, o menino tá brincando com o telefone de novo, avisou Carmen, a enfermeira. Deixa ele, não vai quebrar nada. Marina sorriu enquanto anotava a receita para Dona Maria, uma paciente diabética. Dona Maria, a senhora lembra de tomar o remédio sempre no mesmo horário, tá bom? Sim, doutora. A senhora é um anjo. Depois que a clínica abriu aqui, não preciso mais viajar para Belo Horizonte. Quando Dona Maria saiu, Marina organizou a mesa e olhou pela janela. A clínica ficava numa casa adaptada no centro da cidade, com 5 consultórios e equipamentos modernos. Não era um hospital, mas atendia bem a população local. Eduardo apareceu na porta do consultório com Miguel no colo. Papai! Miguel estendeu os bracinhos para Marina. Oi, meu amor. Marina pegou o filho e o beijou. Como foi amanhã com o papai? Fomos no banco na prefeitura e ele conversou com uns homens sobre não sei o que de soja. Eduardo se sentou na cadeira dos pacientes. Como foi amanhã aqui? 15 pacientes. Nada grave, graças a Deus. Marina balançou Miguel. E como foram as reuniões?
Bem, o prefeito aprovou a ampliação da clínica. Ano que vem podemos adicionar mais 2 consultórios e uma sala de pequenos procedimentos. Marina sorriu. A clínica havia sido ideia de Eduardo, mas ela fazia questão de que fosse sustentável, não dependente de caridade. Funcionava com convênios populares e atendimento particular, com preços acessíveis. Eduardo, tenho uma proposta para te fazer. Fala. Que tal almoçarmos na casa da Dona Rosa? Ela ligou ontem dizendo que fez quiabo com jiló do jeito que você gosta. Eduardo fez uma careta. Marina, eu ainda não me acostumei com comida mineira no almoço. Quiabo com jiló às 11 da manhã? É 12:30, Eduardo. Marina riu. E você prometeu se adaptar aos costumes locais. Eu sei. Eduardo suspirou dramaticamente. O que a gente não faz por amor? Eles saíram da clínica juntos. A casa de Dona Rosa ficava a 2 quadras, numa rua de terra que Eduardo havia aprendido a navegar, sem reclamar da poeira. Doutora Marina, seu Eduardo. Dona Rosa os recebeu na porta. Como está meu neto postiço? Miguel esticou os bracinhos para ela. Desde que chegaram a Governador Valadares, Dona Rosa havia se tornado uma avó substituta, apesar do Alzheimer que vinha progredindo lentamente. Hoje ela está num dia bom. Marina sussurrou para Eduardo enquanto entravam na casa simples. Eduardo havia se acostumado com os dias bons e ruins de Dona Rosa. Nos dias bons, ela lembrava de tudo e conversava normalmente. Nos dias ruins, confundia os tempos e às vezes não reconhecia ninguém. Seu Eduardo, você ainda não se acostumou com nossa comida? Dona Rosa colocou os pratos na mesa. Estou tentando, Dona Rosa. Mas em São Paulo a gente não come quiabo no almoço. Pois é. Paulista tem costume estranho mesmo. Dona Rosa riu. Mas você está aprendendo direitinho. Outro dia vi você jogando bola com os meninos da rua. Eduardo sorriu. Era verdade. Nos fins de semana, quando não estava trabalhando, acabava jogando futebol com as crianças da vizinhança. Nunca havia imaginado que faria isso. Durante o almoço, Eduardo conferiu os e-mails no celular, enquanto Marina e Dona Rosa conversavam sobre os pacientes da clínica. Marina, a Patrícia mandou mensagem. Eduardo mostrou o celular. Ela quer saber se vocês vão para São Paulo no Natal. Marina fez uma careta. A relação com Patrícia havia melhorado, mas ainda era tensa. Depois que Miguel nasceu, Patrícia havia gradualmente aceito Marina, especialmente depois de descobrir que ela realmente era médica formada e não uma interesseira. Acho que podemos ir. Miguel precisa conhecer os primos de São Paulo. E você? Não sente falta da cidade grande? Marina olhou ao redor da casa simples de Dona Rosa, ouviu o barulho das crianças brincando na rua, sentiu o cheiro da comida caseira. Às vezes, mas não da vida que eu tinha lá. Ela pegou a mão de Eduardo. Sinto falta do trabalho no seu escritório, das conversas que tínhamos. Mas aqui você está exercendo medicina de verdade, fazendo diferença na vida das pessoas. É verdade. Marina sorriu. E você, não sente falta da vida de empresário em tempo integral? Eduardo pensou antes de responder. Desde que se mudaram para Governador Valadares, 3 dias da semana lá, 3 em São Paulo, ele havia aprendido a delegar mais e trabalhar menos. A empresa continuava próspera, mas ele não era mais escravo do trabalho. Sinto falta da praticidade. Lá as coisas funcionam mais rápido. Eduardo olhou para Miguel, que estava tentando comer sozinho. Mas não sinto falta da solidão. Depois do almoço, caminharam até a pracinha onde Eduardo havia instalado alguns brinquedos para as crianças do bairro. Miguel correu direto para o escorregador. Eduardo, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende? De ter casado comigo, de ter mudado tanto sua vida? Eduardo parou de andar e a olhou sério. Marina, depois de tudo que passamos, você ainda tem dúvidas? Às vezes. Principalmente quando sua família faz comentários sobre nossa vida alternativa. Marina, Eduardo segurou o rosto dela. Olha ao redor. Olha nosso filho brincando. Olha o trabalho que você faz na clínica. Olha como somos felizes aqui. Marina olhou. Miguel estava brincando com outras crianças, falando uma mistura engraçada de português paulista e mineiro. A clínica estava funcionando bem, atendendo pessoas que antes não tinham acesso a médico particular. E ela e Eduardo
Tinham encontrado um equilíbrio que funcionava. Tem razão. Marina sorriu. Às vezes esqueço de apreciar o que construímos. E ainda não terminamos de construir. Eduardo a puxou para perto. Marina, quero ter mais filhos com você. Mais filhos? Marina riu. Miguel ainda usa fralda. Não precisa ser agora. Mas no futuro, quero uma família grande. Quero filhos que cresçam aqui, que conheçam suas raízes, mas que também tenham as oportunidades que São Paulo oferece. Marina imaginou a cena. Mais crianças correndo pela casa, pela clínica, pela pracinha. Uma família barulhenta e feliz. Eduardo, fala, eu te amo, muito. Mais do que achei que fosse possível amar alguém. Eu também te amo, ele a beijou. E sabe o que mais? O quê? Agora eu tenho certeza de que você acredita que é amor de verdade, não pena ou gratidão. Marina riu. Como você sabe? Porque você não aceita mais quando eu tento te mimar. Ontem ofereci para contratar uma babá para Miguel e você disse não. Se fosse gratidão, você aceitaria tudo que eu oferecesse. Verdade. Marina observou Miguel descendo do escorregador. Acho que finalmente aprendi a diferença entre independência e teimosia. E eu aprendi a diferença entre cuidar e controlar. Eles ficaram abraçados, observando Miguel brincar enquanto o sol da tarde iluminava as montanhas ao redor de Governador Valadares. Marina? Obrigado. Por quê? Por ter me salvado. Não só do infarto. Por ter me salvado de uma vida vazia. Marina sorriu e apoiou a cabeça no ombro dele. De nada. Mas você também me salvou. Do quê? De acreditar que eu só valia pelo que podia fazer pelos outros. Você me ensinou que eu mereço ser amada pelo que sou. Miguel correu até eles. Mamãe e papai, vamos para casa. Quero ver desenho. Vamos, meu amor. Marina pegou a mão do filho. Caminhando de volta para casa, uma casa simples, mas deles, Marina refletiu sobre a jornada que os havia trazado até ali. Tinha sido difícil, cheia de obstáculos e medos, mas havia valido a pena. Eduardo havia provado que a amava de verdade quando aceitou mudar de vida por ela. E ela havia provado que o amava de verdade quando finalmente conseguiu aceitar o amor dele sem medo. Agora tinham uma vida que honrava as duas origens, a sofisticação urbana de Eduardo e a simplicidade rural de Marina. Uma vida onde Miguel poderia crescer, conhecendo tanto os arranha-céus de São Paulo quanto as montanhas de Minas Gerais. E Marina finalmente havia entendido que aceitar amor não era fraqueza, era coragem. ¿Qué te pareció la historia de Marina y Eduardo? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.